Vamos juntos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 16. Vou pedir só um pouquinho de retorno para mim aqui no palco, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 16. Uma palavra de Deus aos nossos corações. Mesmo assentados, mas em reverência, vamos ler este texto bíblico. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agar, uma mãe invisível que foi vista por Deus. Um dos fenômenos mais terríveis que um ser humano pode viver é este, da invisibilidade social. Tem pessoas que sequer dentro de suas casas tem vez, tem voz, tem presença, tem oportunidade de sonhar, de desejar, de fazer. Eu quero hoje falar ao coração das mães em nome de Jesus, mas é claro também quero falar aos pais aqui presentes. E aqueles que não são pais e aquelas que sequer são mães. Mas eu não vou partir de um exemplo clássico, poderoso, de uma mulher
bem-aventurada, como Maria, por exemplo, que foi instrumento divino para trazer a salvação ao mundo. Esses exemplos são magníficos, mas quando olhamos para essas figuras da fé, personalidades bíblicas tão consagradas, alguma coisa dentro de nós vem como uma desculpa, como que nos limitando a uma vida totalmente distante daquela que essas pessoas viveram, pois afinal foram homens tão consagrados, mulheres, que tiveram tão poucos erros. Como viver essas realidades? É possível. Mas hoje eu trago o exemplo de uma mulher cuja história é um compilado da vida humana. É um resumo da nossa existência. No nosso dia a dia nós vivemos desencontros, desarranjos, decepções, frustrações, desacertos, desventuras. Mas essa mesma vida também nos proporciona recomeços, oportunidades devolvidas, esperanças renovadas. Todos nós, irmãos e irmãs, vivemos nesses dois mundos, nessas duas realidades, de experiências aparentemente muito boas e de fatos também aparentemente muito ruins. Já citei aqui em outro momento e repito, teólogo, pastor contemporâneo Rick Warren, certa vez sendo entrevistado, ele disse que costumava ver a vida como uma sucessão entre montes e vales. Ora, as coisas estão muito boas, estamos nos montes, ora, elas não estão tão boas e assim vamos para os vales. Mas, quando concomitantemente duas realidades tão diferentes aconteceram em sua vida, um dos seus livros se tornou um best-seller e a sua esposa contraiu um câncer nos mesmos dias. Ele então passou a ver a vida como algo que desliza sobre dois trilhos, onde ao mesmo tempo podemos viver coisas boas e coisas ruins. Mas, quando as vivemos no poder do amor, nós então chegamos ao destino final. E eu me lembrei, pastor Emerson, de uma fala que eu gosto muito, cito nos casamentos, de Juan Carlos Ortiz, que diz que a vida sem amor, ela é como trens que estão estacionados sobre trilhos enferrujados. Os seus vagões podem até carregar muita riqueza, mas estão perdidos no meio do nada porque lhes falta a locomotiva do amor. O amor é a locomotiva, é o motor que empurra o trem da vida para a eternidade. Então a vida pode até ser essa caminhada sobre trilhos que proporcionam experiências diferentes, mas quando nós amamos e temos a consciência de que somos amados por Deus, nós então vamos caminhando rumo à terra prometida. Quando eu olho para este texto, para a história de Agar, eu vejo como Deus, de uma maneira graciosa, agiu na vida dela. O Deus que vê a impactou, a ministrou naquele seu primeiro encontro com ela, de uma forma muito preciosa. Aprendemos aqui, em primeiro lugar, que o Deus que vê é o Deus que corrige erros, rumos e rotas. Charles Henry Mackintosh, um comentarista bíblico do século XIX, ao comentar este texto, ele traz o seguinte título ao capítulo 16 de Gênesis: A incredulidade e suas consequências desastrosas. Ele acrescenta da seguinte forma: todos os esforços que fazemos para emendar nossos erros, antes de haver inteira confissão deles, só conseguem tornar nosso caminho mais difícil. E eu acrescentaria
e acrescento que esses remendos nossos, que nos tiram do verdadeiro arrependimento, eles não só dificultam a nossa vida, como tornam a vida das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade muito mais complexas, muito mais difícil de ser vivida e encarada. Olha aqui, mãe, pai também. Quais são os erros que carregamos no dia de hoje? Quais são os remendos que temos feito diante de situações que queremos arrumar, mas do nosso jeito? Erramos uma segunda vez para encobrir o primeiro erro. Falamos uma segunda mentira para ocultar a primeira. E nesse ciclo doentio e vicioso, um abismo nos convida a outro abismo, e assim a vida fica uma verdadeira colcha de retalhos, que não tem nada de bela. Pelo contrário, uma vida disfuncional, uma vida travada, uma vida superficial, uma vida mentirosa. Mas o louvado seja Deus, porque neste texto ele se apresenta como aquele que corrige erros. Eu disse aqui que geralmente as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade também sofrem. Sofrem mais porque são o lado mais fraco da corda. É onde a corda arrebenta. Agar, ela era o lado mais fraco da corda. No primeiro momento ela sofreu pelos erros dos seus senhores. Sarai, mulher de Abrão, decidiu então viver a promessa divina, mas aos moldes dela. Quantas vezes as mulheres erram e atropelam as coisas e atrapalham o propósito de Deus por conta de suas precipitações, por conta de sua ansiedade, talvez pelo seu afã de cuidado, cuidam demais, colocam demais as suas mãos onde na verdade deveriam estar colocando mais os seus joelhos em oração. Mas na sequência, a própria Agar cometeu erros. Primeiro, o erro de ter insultado e desprezado sua senhora. Quando viu que estava grávida, ela então começou a se sentir um pouco mais empoderada dentro daquela casa. E depois cometeu um segundo erro, o erro da fuga. A pressão foi tão grande que esta mulher então decidiu sair errante e parou junto a uma fonte, no deserto de Sur, diz a palavra neste texto. Nós precisamos olhar para essa história, irmãos e irmãs, e crer que de fato, o Deus a quem servimos, Ele endireita os caminhos tortos. Isaías 45, verso 2 diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus está dizendo: me apresente os seus erros, não fique com eles. Filho, você vai errar, mas a questão não é essa, é o que você está fazendo com esses erros. Ocultando os erros, adiando as soluções, só pioramos a nossa situação. Eu não sei quais são as falhas, os erros, os equívocos, que de repente fazem parte da sua vida. Eu mal conheço os meus. E peço a Deus graça para que a minha consciência nessa noite seja iluminada pelo Espírito Santo, para que eu possa identificar: Senhor, de fato tem algo no qual eu estou esbarrando, no que eu estou travado ou preso. Talvez mal o 5º mês do ano chegou e nós
já estamos cometendo os mesmos erros que, de fato, foram alvo da nossa oração no final de 2024. Deus não quer que você termine esse ano da mesma forma. Ele é o Deus que conserta erros. Não viva em função dos seus erros. Não idolatre os seus erros. Fuja, não das soluções, mas do vitimismo. Quantas pessoas acabam sendo reféns de sua própria dor? Custou tanto para abrir um portão e depois que a brecha foi aberta, então se abriu uma porteira. E a pessoa agora se vê numa situação tão difícil, porque já se envolveu tanto, que já perdeu o fio da meada. Ela não sabe mais por onde começar. Ela está perdida no meio desse emaranhado. Já ouviu aquela expressão, balaio de gato? Muitas vezes a nossa vida se torna tão difícil que ela vira um balaio de gato. Gatos nervosos. É, isso mesmo. Mas Deus endireita os caminhos tortos. Essa é uma noite para você dizer: Senhor, eu não sei nem por onde começar. Porque eu fui me envolvendo tanto, Deus. E eu não sei, pode ser tanta coisa isso. Senhor, eu fui me envolvendo tanto nesse relacionamento extraconjugal, nesse esquema de corrupção. Eu fui me envolvendo tanto nesse monte de mentiras. Eu me desconfigurei tanto que eu não só não vou encontrar o caminho sozinho, como eu não vou me encontrar longe de Ti. Tem misericórdia da minha vida. Segundo lugar, o Deus que nos vê, Ele nos acode na nossa aflição. Às vezes, irmãos e irmãs, nós nos sentimos nas mãos dos outros sem termos o que fazer. Aliás, não só não temos o que fazer, como também não somos para algumas pessoas. Tem situações e tem pessoas que nos anulam como indivíduos. A palavra da moda é cancelamento. Quantas mulheres foram canceladas, sequestradas dentro de suas famílias, pelos seus maridos, cujos filhos lhes viraram as costas. Talvez essa seja a sua situação, mãe, onde o principal sentimento seja esse, de nulidade, de insignificância, porque tem pessoas ao seu redor que teimam em reforçar isso, em recalcar isso na sua alma. Você não presta, você não vale nada. Agar, ela vivia um pouco desses sentimentos, mas é lindo como o próprio Deus se aproximou dela, naquela experiência tão presente. É a primeira vez que a Bíblia traz essa expressão, que o anjo do Senhor, com letra maiúscula, se apresentou e lhe falou de uma forma pessoal e particular, porque o Deus em quem cremos, Ele é Deus que nos acode na nossa aflição. O Senhor foi trazendo detalhes nessa conversa. Por exemplo, o nome do filho, Ismael. Ele se chamará Ismael. Por quê? Porque Ismael significa que Deus ouve, Deus conhece, Deus sabe, Deus escuta. Só que aí a estratégia não foi bem a esperada por Agar para a sua restauração. Ela estava convicta de que sua vida, se não terminasse ali, recomeçaria num outro local. E Deus então lhe disse: Agar, volta, e não apenas volta, se humilhe diante da sua senhora.
Quem aqui faria um caminho desse? Quem aqui voltaria para um relacionamento aparentemente abusivo? Porque também, hoje, tem algumas situações que parecem facilitar decisões que deveriam ser tomadas lá no final do processo. Mas as pessoas parecem ter os seus álibis. Nós somos assim. E o Senhor disse para Agar: volta. Amados, dificilmente a solução de um conflito estará na fuga. Os consertos, as restaurações, os recomeços, eles costumam acontecer no retorno, no enfrentamento, mas não um enfrentamento orgulhoso, na humildade, no poder do Espírito, em obediência ao que o Senhor está falando. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser muito difícil a realidade de onde você veio, mas pode ser pior para onde você vai, se você não tiver a direção de Deus. Por isso nós precisamos pedir graça ao Senhor e entender o seu modus operandi, entender aquilo que Ele faz e como Ele faz. Esse texto revela um Deus que nos vê. Diga comigo: Deus me vê quando ninguém me vê. Agar ofereceu àquela experiência, àquele lugar, um nome hebraico, apesar de ser egípcia. Ela chamou aquele lugar de Belai-Roi, o poço daquele que vive e daquele que me vê. Sabe, irmãos e irmãs, a certeza de que Deus a contemplava naquele momento transformou para sempre a vida daquela mulher. A Bíblia não descreve apenas a figura de um Deus que fala. A Bíblia apresenta um Deus que vê. E não se trata de um olhar passivo, impotente, um olhar irônico, ou quem sabe um olhar punitivo de alguém que te vê só para te fiscalizar. A Bíblia é repleta de textos que falam sobre esse maravilhoso olhar que nos supre, que nos protege. Gênesis capítulo 1 diz que após ter criado todas as coisas, Deus viu que tudo era bom. Após criar os seres humanos, Ele viu que isso era muito bom. 1 Samuel 16:7 diz que o homem, ele não vê como Deus vê, ou Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o coração. Vamos pensar no que aconteceu com Pedro na casa do sumo sacerdote. Após ter negado a Jesus 3 vezes, providencialmente Jesus, que estava no mesmo ambiente, passa por Pedro. Após essas 3 negativas, e ele simplesmente olha para Pedro. Lucas 22 não diz que Jesus falou alguma coisa para Pedro, ele simplesmente trocou um olhar. O olhar fala mais que as palavras. Talvez seja por isso que nem todo mundo consegue olhar. Nem todas as pessoas conseguem trocar olhares. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, independente do profissional que Deus tenha te permitido ser, olhe para as pessoas. Se você é um médico, olhe para as pessoas. Se você é um advogado, alguém do direito, olhe para as pessoas. Até os pastores, até nós precisamos aprender a olhar mais para as pessoas.
Precisamos cultivar mais essa sensibilidade. O olhar comunica tristezas e alegrias. Um olhar pode levantar e pode abater. Um olhar pode encorajar, mas pode meter medo também. Ou não? Sim. Olha aqui, meu irmão, que o seu olhar, daqui para frente, seja um bálsamo na vida da sua esposa. Para você, filho, filha, que o seu olhar seja uma fonte de esperança na vida dessa mulher que te gerou, ou que te criou, que te educou. Nós cremos no Deus que nos vê. Mateus 6 diz: tu quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê, ele te vê em secreto. Que olhar sublime, que olhar maravilhoso, um olhar que percebe aquilo que sequer você está percebendo, minha irmã. E para terminar essa palavra, para orarmos, o Deus que vê, nos dá identidade, direção e propósito. Imaginemos essa mulher, ela foi comprada quando Abraão e Sarai passaram pelo Egito, talvez tenha sido um presente do faraó. E ela então acompanhou a família, que já estava em Canaã há 10 anos, servindo, com certeza, sendo tratada até com uma certa dignidade, pois Abraão e Sarai eram pessoas de Deus, mas foram pegos em seus próprios devaneios. E então essa mulher começa a sofrer humilhação. E pesquisando alguns comportamentos da época, nós vemos que esse processo de fertilização da mulher, de inseminação, ele era bastante humilhante para a serva. Porque naquele momento ela ficava praticamente sobre as pernas da sua senhora. O seu corpo era usado como um objeto. Então se sustentava a gravidez. Quando chegava o momento da criança nascer, então a família se reunia, a criança já vinha direto para os braços da senhora. A mãe biológica sequer olhava para o filho. Uma situação bastante difícil. E agora, ela não está nem na casa dos seus senhores, e ela não está nem na sua própria casa. Ela sai errante. O nome Agar significa revoada. Voo, mas um voo sem precisão, sem rumo, sem norte. A vida tinha desconfigurado muitíssimo esta mulher. Ela já não se conhecia mais. Mas foi justamente nessa sua crise de identidade que o Senhor a abordou. Se revelou de uma forma linda. E aqui, esta mãe desprezada encontrou o Deus que é Pai. E que a libertou dessas falsas histórias que haviam sido construídas na vida dela. Ela, de serva, passou a mãe, talvez na expectativa de ser a primeira e não mais a segunda mulher naquela casa, mas depois tudo piorou. Mas Deus estava escrevendo a sua história. O livro de Gênesis, ele traz alguns exemplos de pessoas que conscientemente tentaram burlar a sua identidade.
Sarai e Rebeca, por exemplo, seguindo o conselho dos seus maridos. Aliás, Abraão, o pai da fé, misericórdia, hein? Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Mas Deus, ainda para essas pessoas, tinha uma identidade certa, um propósito certo, uma direção certa. Agora, Agar e José são exemplos opostos, de pessoas que foram forçadas a viver uma nova realidade. E Deus também estava soberanamente cuidando da essência que tinha plantado em cada uma delas. Essa mulher sabia de onde vinha, mas não sabia para onde ia. No entanto, mesmo quando nós fugimos errantes, damos as nossas cabeçadas, fazemos ou por desconhecimento ou por pirraça, Deus é tão misericordioso ao ponto de nos permitir uma liberdade vigiada. É como se não soubéssemos para onde estamos indo, mas Ele soberanamente está usando quedas, está usando descaminhos e desacertos para nos levar para Canaã. Sur significa muro. Como que Deus estava dizendo: Agar, eu permiti que você viesse até aqui. Agora deixa, eu vou endireitar as tuas veredas daqui para frente. Eu quero dedicar um tempo de oração, em especial com as mães nessa noite, e pedir que o Senhor lhes devolva, se for o caso, identidade, amor próprio, lhes traga direção segura para as decisões, mas também lhes mostre propósito. O propósito de uma mãe não é um filho. O propósito da vida não é um emprego, não é uma faculdade. Tudo isso é meio, não é fim. Se coisas e espaços e lugares fossem propósitos, Abraão e Sarai estariam felizes, porque eles já estavam há 10 anos em Canaã. Mas, entendam, na terra prometida, estavam sem propósito. Eu tenho aprendido cada dia mais que sem propósito não se vive promessa. Diz isso para a pessoa que está do seu lado: sem propósito você não vive promessa. Isso é uma coisa tão forte que você pode receber o que você sempre sonhou, mas você não vai desfrutar disso como um propósito. É como se você fosse colocado em uma mesa linda, mas na primeira garfada você descobrisse que a comida está sem sabor. Porque promessa sem propósito pode virar problema. Então, tanto Sarai como Agar, se tivessem entendido o propósito de tudo isso, talvez não teriam sofrido tudo o que sofreram.